Falar um pouquinho com você, a gente sabe, né? A inflação lá nos Estados Unidos mostrou uma desaceleração em agosto, mas mesmo assim ainda é um ponto de atenção que o Fed está levando em conta aí para tentar se vai reduzir ou não, na verdade, os estímulos, né? Se a gente tem já um taper já iniciando logo. Quais são os impactos disso para os ativos, principalmente vocês que têm muitos ativos, né? O fundo de vocês tem ativos lá. Como que está a perspectiva para a Bolsa Americana? Legal. Assim, a gente continua com a cabeça de que o crescimento americano, ele segue em desaceleração, tá? Ele ainda, com crescimento bem relevante, porém desacelerando, tá? Então, ele continua crescendo acima do neutro, porém em taxas um pouco mais baixas, tá? Então, ele deve caminhar aí para entre 4% e 4,5%. Eu acho que um país interessante também de acompanhar é a China, né? A China, ela acaba antecipando um pouco dos movimentos, né? Principalmente que foi o país que primeiro entrou em lockdown, né? O primeiro que saiu, o primeiro que começou a mostrar de desaceleração, enfim, então é um país que a gente tem usado bastante também como para acompanhar os outros países em sequência, né? Então, é um país que a gente vem acompanhando bem de perto também. Então, a gente acredita que a desaceleração deve acontecer nos Estados Unidos, porém, em patamares ainda muito saudáveis e muito confortáveis para o investidor tomar risco, né? Então, a gente continua bastante otimista com uma posição de risco em ativos globais. No caso de inflação, a gente segue com uma cabeça de que inflação é sim temporária, né? A gente até viu dados essa semana com dados um pouco mais fracos do que o mercado esperava, embora a qualidade desses dados não foram tão bons, né? Então, mesmo assim, a gente continua enxergando que o Banco Central americano ele segue correto na sua leitura de que a inflação não será temporária. Dito isso, a gente vê que a restrição a diminuição de liquidez, né, o tapering, ele deve acontecer, sim, a partir do final deste ano, pelo menos o anúncio, né? A gente lê que, na verdade, a gente até já teve um anúncio branco, né? É uma tentativa de um anúncio mais brando, né? Assim, ele caminhando para um anúncio, né? Ele vem sentindo no mercado como que seria esse impacto. Isso se refletiria não somente no mercado americano, mas também, principalmente nos mercados emergentes, né? Então, tanto por isso que a gente volta no ponto que se os Estados Unidos tiver uma restrição de liquidez, os ativos de mercados emergentes tendem a sofrer ainda mais do que o americano, né? Então, por isso que a gente continua ainda preferindo alocar no mercado americano do que em mercados emergentes.